E eu converso agora com o Ricardo Cabral, que é especialista em segurança e estratégia internacional e vai analisar esses últimos acontecimentos do conflito entre Estados Unidos, Israel e o Irã. Cabral, boa tarde para você. Obrigada por participar aqui do Hora News. E a gente vai conversar, então, pela primeira vez. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Sônia. Obrigado a todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer estar aqui na Record, né, e no Hora News. Então, uma estreia, né, mais do que auspiciosa. Muito obrigada, Cabral. E antes de entrar aqui no ar, a gente conversava sobre esse ataque realizado por Israel. E muito possivelmente esses líderes, né, esses ayatolás, 88 ayatolás, já teriam deixado o prédio, Cabral. O que você analisa, o que você tem de informação quente para trazer para a gente? A informação que nós tivemos, mas aí são fontes iranianas, né? Da Fars e outras agências, dizendo que não foi, né? Agora surgiu aqui uma notícia que um F-18 foi abatido. Vai ver que outro acidente, né? Fogo amigo. Bem, mas não tinham mais, os ayatolás já não estavam mais lá, e eles foram avisados com uma antecedência muito pequena e conseguiram se evadir do prédio para instalações de segurança próximas. O prédio não sobrou muita coisa. Na verdade, Israel, com certeza, vai ter, porque é desse colégio, né, de notáveis, né, de peritos, que sairá o líder, né, a principal liderança. E, aparentemente, Israel quer eliminar o máximo desses ayatolás que escolherão a nova liderança. É uma questão de estratégia. Sônia, nós vemos duas guerras, né? Uma primeira guerra é a guerra americana, uma guerra geopolítica, limitar ao máximo o poder do Irã, destruir sua capacidade nuclear e, quem sabe, colocar uma liderança mais favorável aos interesses americanos e ocidentais. A outra guerra é a guerra de Israel. Israel quer eliminar completamente a atual liderança, quer destruir, né, esses ayatolás, quer destruir o corpo de guardiões da Revolução Islâmica e as milícias Bagil, a Força Quds. O que ele puder de eliminar dessas lideranças será o maior. E, quem sabe, fomentar. Israel levou para o presidente Trump a possibilidade de fomentar ou um golpe de Estado, vindo com setores descontentes das Forças Armadas, ou até mesmo uma rebelião popular, um pouco mais difícil. Ou então rebeliões separatistas, como os curdos e outras, os baluches, né, o curdo lá no noroeste, né, vamos colocar assim, noroeste do Irã, e os baluches lá no nordeste. Lembro que a guerra entre Afeganistão e Paquistão, que está meio morna, é justamente sobre os baluches, né? O Baluchistão tem os baluches, que são uma etnia, vamos dizer assim, revoltosa, né? Rebelde, contra o Irã, o Afeganistão e o Paquistão. Isso tudo, aparentemente, está sendo fomentado. Aí está a imagem do príncipe Reza Pahlavi, né? Que também me parece que é uma alternativa a ser considerada, não sei se seriamente, não sei se ele tem esse apoio todo dentro do Irã, mas tudo está na mesa, né? Enquanto eles ficam trocando mísseis, né? Os ataques agora iranianos se estendem às instalações petrolíferas do Golfo, principalmente, né, o Catar, né? A Arábia Saudita foi atacada. Eu posso te colocar, Sônia, que o Catar já começou a realizar ataques retaliatórios contra o Irã. A França já lançou seus jatos para defender o Catar, né, em apoio ao Catar. Lembro que a sua base, uma parte da base, né, que os franceses usam, foi atacada. Um outro ponto interessante que nós podemos colocar nesse momento são os preparativos, né, que a Arábia Saudita está fazendo para uma retaliação, aparentemente, em grande escala, contra o Irã. Nós não sabemos se é apenas retórica ou se vai ser efetivada. Na verdade, Estados Unidos estão por trás dessa resposta do Catar e da Arábia Saudita, e está estimulando também o Emirados Árabes Unidos a se juntar, né, aos ataques americanos
ao Irã. O problema é Israel. Eles não querem, por problemas internos, né, serem vinculados a Israel. E é isso que está segurando, por exemplo, os sauditas. Mas isso pode segurá-los por muito tempo ou há uma tendência de que, de fato, eles topem entrar nesse conflito? A tendência de momento é que os sauditas vão esperar um pouco mais. Né? Eles não estão seguros, eles estão usando canais diplomáticos com o governo. O problema é que, aparentemente, Sônia, a coisa não está muito controlada. Esse novo regime, as cadeias de comando foram quebradas muito do alto a baixo. Então, muitos dos comandantes de mísseis, né, que estão em bases isoladas estão fazendo seus ataques. E isso é o que alega a atual liderança, o Pezeshkian, o Ali Laranjani, mas quem deu essa declaração foi o Abbas Aragache, lá de Genebra, falando, olha, o governo não tem nada a ver com esses ataques aos irmãos, né, muçulmanos e tal, aquela linguagem tradicional do Irã, né, e do mundo muçulmano que usa. Isso não é algo de Deus, mas os comandos estão atuando segundo ordens pretéritas, ordens anteriores. Não acredito muito nessa história, não. Agora, Ricardo, eu vou trazer para você um outro tema para a gente conversar aqui, que foi em meio ao caos do conflito. O Kuwait abateu 3 caças americanos, isso ontem, inclusive, a gente debateu aqui no Hora News. Os 3 caças dos Estados Unidos foram atingidos na segunda-feira, enquanto sobrevoavam o país. O próprio Comando Central americano confirmou que foi um engano. O exército do Kuwait se equivocou achando que os aviões eram do Irã. Os ocupantes das aeronaves conseguiram se ejetar e sobreviveram. Mas é um grande erro, né, Cabral? Eu gostaria até que você explicasse para a gente. Anda-se, esses aviões provavelmente estavam juntos ou foram erros pontuais em diferentes momentos? Ontem a gente recebeu aqui um piloto, um instrutor de voo, que explicou essa possibilidade de erro por até despreparo, por assim dizer, por parte do exército do Kuwait. Olha, o erro humano, eu conversei com várias pessoas, a possibilidade de erro humano existe, ainda mais sendo de uma força amiga. Né? Vou te dar uma notícia de agora. Né? O SS Gettysburg, ele abateu um F-18, né? Americano, abateu agora, há poucos minutos. Né? E a gente fica com... Eles têm um identificador amigo-inimigo que deveria, né, poupar o piloto desse tipo de aviso. E você, na ordem de operações, né, quando o comando ele faz isso que a gente está vendo nos aviões no ar, ou eles estão em 2 missões. Ou eles estão na PAC, né, ou seja, em patrulha aérea de combate, ou eles estão dentro, né, de uma missão de bombardeio específica em um determinado ponto, ou assim, em defesa, né, a gente chama de PAC na lead, né, a patrulha de aérea de combate na linha de defesa, né, na linha de interceptação de defesa, na linha desejável de defesa. Ou o avião está numa coisa, ou está nas outras duas. Ou ele está defendendo, ou ele está atacando. Isso consta de uma ordem de operações. Essa ordem de operações é distribuída para todos os comandos, né? Todos os comandos subordinados. Né? E os mísseis e etc., eles os mísseis, quando são lançados, o míssil é cego, ele vai no alvo. Ainda mais se for um infravermelho, etc. Né? Então, ao abater, é porque ele foi um radar, né? Um radar de tiro, iluminou ele, né? Ou seja, adquiriu o alvo e lançou imediatamente o míssil. Veja, até a própria esquadra americana, até os próprios navios americanos estão abatendo. O fogo amigo está sendo um problema sério. O negócio é que essas explicações elas são insuficientes. Já é o 4º avião perdido em 2 dias. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Nós achamos que pode ser fogo amigo. Né? Outros analistas dizem que são sistemas de defesa aérea que ainda existem, né? Que ainda persistem lá no Irã. Temos que esperar um tempo para confirmar efetivamente o que aconteceu, né?
Cabral, e os Estados Unidos confirmaram a morte de 6 militares durante um ataque iraniano ao Kuwait. Foi um ataque contra uma base temporária que funcionava como centro de apoio dos Estados Unidos. Imagens de satélite mostram os danos. O ataque foi direto e não houve tempo para alertar ou retirada das tropas. Outros 18 militares americanos ficaram gravemente feridos. Ontem, o secretário de Guerra americano falou, inclusive, prestou ali as condolências no momento da entrevista coletiva que ele concedeu ontem à tarde. Eram 3 soldados, agora são 6, mas ele disse que muito provavelmente outras vidas americanas seriam perdidas nesse conflito e fez um chamamento até para os soldados no final da fala dele. Você acompanhou, Cabral, essa fala do Pete Hegseth? Eu acompanhei. O que aconteceu? Os americanos retiraram grande parte do seu pessoal na última quinta-feira, no dia 5. Mais precisamente, eles retiraram grande parte do pessoal. Mas isso não significa 100% do pessoal, sempre fica alguém, Você não entrega a chave de uma base, de uma instalação militar cheia de produtos sensíveis, de muita coisa, você não entrega as chaves para alguém. Então, a coisa, infelizmente, vão acontecer outras baixas. Normalmente, esse pessoal é fuzileiro naval, é o pessoal de apoio da base que ficou ali para tomar conta. Vários outros desses ataques estão sendo realizados e é provável que nós tenhamos baixas. Por exemplo, ontem, na Embaixada Americana, até agora, eles não relataram baixas. Você pode ter certeza que a Embaixada Americana não entregou a chave e foi embora. Então, provavelmente teremos notícias de novas baixas ao longo do dia. Vamos esperar, porque as coisas são bastante difíceis. Aí você está vendo imagens, aparentemente, de mísseis. Aparentemente é míssil, não dá para ver direito. Essa linha são mísseis, que são lançados. É uma coisa complicada. Esse cara é corajoso, andar por estradas dessa... Porque a defesa aérea, Sônia, quando ela pega, às vezes ela não consegue destruir o míssil. E os iranianos estão usando bombas de fragmentação. Quando você não destrói o míssil lá em cima, antes dele abrir, ou então momentos antes dele abrir, o que acontece? Quando ele abre, ele destrói uma área de 50 metros. Tudo em torno de 50 metros é destruído. Entendendo? Esse é complicado. Andar pelas estradas ali está complicado, não dá para ver direito onde é que é, mas provavelmente é ali, o Kuwait, Catar, deixa eu ver se eu compro. Realmente, não deu para ver. Muito corajosa a pessoa que fez essa imagem aí, dá arrepios na espinha só da gente imaginar, Agora, Cabral, eu vou fazer aqui, pedir a sua análise sobre uma outra questão que aconteceu ontem em relação aos Estados Unidos, que foi que a Melania Trump, que é a primeira-dama dos Estados Unidos, ela presidiu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em meio à guerra. Que peso diplomático real isso tem? Ou é só um gesto simbólico? Porque a gente está vendo, a guerra está acontecendo, E aí, Trump envia Melania Trump para presidir pela primeira vez ali um Conselho de Segurança da ONU. Foi uma reunião mais simbólica, vamos dizer assim, nada de relevante foi tratado, e isso faz parte da tentativa de aproximação da ONU, porque os Estados Unidos cortaram todo o financiamento para a ONU. E eu não sei se o Trump vai retomar nos termos atuais. Ele quer mais poder na ONU, não sei como isso seria possível. A ONU está numa situação extremamente grave, e se você for ver, os americanos estão fazendo muita negociação fora da ONU, fora da ONU. Isso aí são imagens da noite, provavelmente. Isso aí está me parecendo Beirute, São 18 horas e 18 minutos lá no horário local. Beirute, que foi bombardeada ao longo de todo o dia, a gente vem mostrando aqui ao longo da programação, por Israel em resposta ao ataque do Hezbollah, Cabral? O que está acontecendo? Qual é o objetivo? O Israel conseguiu matar o Adan, acho que é Adan Altoman o nome dele, que era um membro da Força Quds, que estava reorganizando o apoio iraniano e rearmando o Hezbollah
para futuras ações contra Israel, né? Então, Israel aparentemente conseguiu localizar esse indivíduo e fez aquele ataque o assassinato seletivo que eles costumam usar. E eles também voltaram a bombardear antigos depósitos, antigos não, né? Novos depósitos do Hezbollah. Ali no Líbano, né? Eu lembro a vocês, só lembrando você, Sônia, e aos nossos espectadores, que Israel teve a ponto de invadir o Líbano no início do ano. Ele está fazendo operações no sul do Líbano. O exército libanês se retirou, né? Ele foi para trás do Litani, ou seja, mais ou menos 23 quilômetros da fronteira, o exército se retirou, está deixando, né, o Israel fazer o que eles chamam a gente chama de limpeza, né, fazer uma operação de limpeza. Blindados estão lá, nós já temos notícia que um blindado foi atingido por um míssil anticarro do Hezbollah, não temos notícias de vítimas, e as operações de terra continuam. Israel mobilizou cerca de 100 mil homens para justamente essas operações lá. E espera-se que, após essa guerra contra o Irã, as operações contra o Hamas sejam retomadas na faixa de Gaza. Ontem eles também atacaram... Isso tem um prazo? Quando isso deve acontecer? Depois que finalizar essa ação contra o Irã ou deve ser concomitante? Não, pode ser até concomitante. Por quê? Porque Israel deu um prazo de 60 dias para o Hamas se desarmar, né? O Hamas já falou que não se desarma, não vai se dissolver, que faz parte da segunda etapa do plano de paz do Donald Trump. E aí o Trump já falou, se eles não se desarmarem, ele vai deixar Israel, né, com liberdade de ação para atuar lá. Isso aí é o piloto, né? Parece que era um piloto, né? É interessante, uma notícia que a maior parte dos F-15 são pilotados por mulheres, tá? Olha, se for curioso. da IAF, das forças israelenses, são pilotos, são mulheres pilotos, né? Interessante essa notícia, né? Bem interessante, Cabral, ainda mais que a gente se aproxima aí do Dia Internacional da Mulher, né? A gente mostrar a força feminina e a capacidade feminina que tem que ser exaltada, infelizmente, num cenário triste como esse, que é um cenário de guerra, mas a gente lembrar da força feminina que pode ocupar qualquer espaço que seja, inclusive, infelizmente, até em cenários de carro israelense, perdão, Sônia, perdão. Imagina. As comandantes de carro de combate, na maior parte do exército israelense são mulheres, pilotos de F-15, F-16 e F-35, né? Elas são a ponta de lança, porque a mulher é considerada extremamente apurada, tem um senso, né, de oportunidade de ataque muito grande, né? Interessante. E isso comprovado em combate, isso é estatística de guerra. Olha, dados interessantes, viu, Cabral? Agora eu vou trazer o último assunto aqui para a gente analisar. O Irã também ameaçou incendiar qualquer navio que tente cruzar o Estreito de Hormuz. Vamos acompanhar juntos essa reportagem. Teherã afirma que a rota está fechada como parte de uma retaliação aos ataques de Israel e Estados Unidos. O estreito é estratégico porque passa por ele cerca de 20% do petróleo consumido no mundo. Um bloqueio pode provocar alta imediata no preço dos combustíveis, como já está acontecendo no início desta semana. No começo do dia, o barril do petróleo do tipo Brent, que é uma referência no mercado, era vendido a quase $79, o equivalente a R$410. É o segundo dia seguido de alta. Analistas dizem que a continuidade da guerra pode elevar o combustível a mais de $100 o barril, passando de R$520. Cabral, e o Irã tem força para manter esse bloqueio por muito tempo? O Trump falou ontem em 4, 5 semanas de guerra. O Irã tem condições de manter esse bloqueio do Estreito de Hormuz por todo esse tempo, por todo esse período? Só atualizar os amigos, o preço do petróleo é agora $83 e subindo. 83 e subindo. Imagina a inflação mundial. Bem, ontem os americanos acabaram com a marinha iraniana, né, os grandes navios foram todos destruídos. Qual é o problema? O problema é que eles têm lanchas de 50, 60 toneladas, 100 toneladas, tem lanchas até 200 toneladas, armadas com mísseis, são muito velozes
né, pequenas, difíceis de achar, e que são elas que estão fazendo esses ataques. Eles atacaram 3 navios já, né? Já incendiaram esses 3 navios. Elas atacam e se escondem, né? E fogem. Elas lançam seus mísseis e fogem. Isso é muito difícil. Os navios americanos são muito grandes, né? Isso aí é uma Arleigh Burke. Esse navio aí tem quase 10 mil toneladas, desloca quase 10 mil toneladas. Esse é o míssil Tomahawk, tá entendendo? Sendo lançado. Então, são navios muito grandes, a profundidade lá no estreito é 37 metros, então eles têm que passar por um trajeto bem delimitado, né? E esse é o míssil ATACMS. Esse é um lançamento sem um ATACMS, né? Estão vendo? Sem ATACMS. Provavelmente no deserto ali do Kuwait, isso aí é americano, né? Isso aí são sistemas americanos. Então, para você ir ali, ainda tem a questão de terra, o estreito, né? O estreito de Hormuz, ele é estreito mesmo. Nessa parte aí, 100 e poucos quilômetros. Ou seja, uma bateria dessas que a gente viu aí, que os iranianos têm parecido, né? Eles podem afundar, né, rapidamente um petroleiro que navega 10 nós, 12 nós, 15 nós. Então, ele navega muito lentamente, né? E ali você tem não só a velocidade, como você tem um rumo certo, né? Esse aí é o F-18 Super Hornet, né? Então, eles fazem patrulha, né? Estão em patrulha, tá? Estão com tanque de combustível, né? Aí, isso aí é o F-35, né? Esse é o Hornet, tá? Estão em patrulha, eles estão o que a gente chama de PAC, né? Que eu já falei, é a PAC, né? Sim. Aí são mísseis sendo lançados. Esses mísseis Tomahawk, né, os americanos posicionaram em torno de 800 mísseis. Isso só, né, nisso que você está vendo aí. A gente sabe que pelo menos um submarino classe Ohio, né, que transporta 156 mísseis, também está lá. A gente nunca vamos saber onde é que ele está, né? E a gente nem sabe se ele participou. Então, você veja que os ataques eles são feitos de longa distância. E a Marinha está muito longe. O que ela está fazendo? A Marinha Americana e a Força Aérea lançaram drones, né? Eles lançam drones de vigilância, a gente chama de ISR, né? Inteligência, Surveillance, Recognize, né? Ou seja, inteligência, vigilância e reconhecimento. E eles ficam em cima e embaixo você tem um drone, normalmente um Predador, um Reaper, alguma coisa ali embaixo, um drone já é de ataque, com mísseis, pronto para atacar, né, tentar achar essas lanchas, mas até o momento nós não temos notícia que nenhuma lancha tenha sido abatida. Os americanos abateram muito rapidamente as fragatas, o navio lá, que eles tinham, um mercante que eles tinham adaptado como aeródromo, navio aeródromo, né, como porta-drones. Isso foi muito rápido, mas o que está bloqueando o Estreito de Hormuz são essas lanchas, né, que são muito difíceis, e as baterias em terra. Não sei se você está lembrado que os Houthis foram necessários meses de campanha para você liberar, e ainda tem, eles ainda têm pequenos submarinos de 800 toneladas, que são capazes de lançar minas, né, minas navais, para bloquear. Aí que vai dar aí você não vai ter jeito, vai ter que os navios da Marinha Americana vão ter que entrar para fazer essa limpeza. Esse desbloqueio, né? Ricardo Cabral, especialista em segurança e estratégia internacional, foi um prazer falar com você, te ouvir na análise desse conflito e espero que possamos ter a oportunidade de falar outras vezes ainda esta semana para avaliar a situação. Obrigada, Cabral. Obrigado, pode contar comigo, né? Sempre que vocês precisarem. Boa tarde a todos, excelente jornal aqui, o Eura News aqui. Obrigada, Cabral. Boa terça.